CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Nina Campos, mas antes disso, eu quero agradecer o apoio da Camisaria Fascínios, que há 35 anos veste as pessoas aqui em São Paulo e no Brasil, porque eles estão no Brasil todos. Se você entrar no site camisariafascínios.com.br, com o código CoachCast, você ganha já um desconto de 15%. Então, Nina, muito obrigado por ter aceito o meu convite e vir aqui. Quem é Nina Campos? Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigada a você, viu? Um prazer. Bom, atualmente, Nina Campos é uma palhaça. Uma palhaça em busca de estar bem no mundo e ser útil. Que maravilha. E conta pra gente como chegou a ser palhaça, Nina. Isso é muito interessante, né? A tua história é muito incrível, mas eu quero que você conte. Eu já sei. Conto. Conto sim. Então, eu era publicitária, né, e fui ver um espetáculo de palhaços que uma amiga minha me convidou, e aí é engraçado, porque eu não gostava muito de palhaço, assim, eu não gostava nada de palhaço, eu diria, assim, nunca tive muita paciência, achava meio chato, então quando ela falou que tinha um espetáculo de palhaço que era incrível, que eu tinha que ver, ela era minha vizinha, eu falava, tá, e eu ia enrolando, porque era só uma vez por mês, então todo mês ela falava, esse sábado, acho que era sábado, vamos, e eu perdia, não dava certo, enfim, 6 meses depois eu fui pela primeira vez assistir a Jogando no Quintal, que é um espetáculo que ficou muitos anos em cartaz aqui em São Paulo, e eu fiquei fascinada, assim, eu amei, eu fiquei encantada. Eu fui uma criança que gostava muito de jogar, de brincar, assim, muito, muito, muito. E eu sou uma adulta que gosta de brincar. E se me chamar para jogar qualquer coisa, mímica, baralho, o que você quiser, eu vou. E aí eu adorei aquilo, achei tudo muito incrível, e acho que era um sábado mesmo. E aí eles davam um folhetinho lá, o Márcio Balas, que era um dos fundadores, né, do Jogando no Quintal, junto com o César Gouveia, ele dava um folhetinho de um workshop dele. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso. Então, no final de semana seguinte, eu passei o final de semana inteiro num workshop, e amei, pirei, foi lindo, maravilhoso. E na terça-feira à noite eu já estava fazendo a aula. E aí, assim, eu fui fazendo aula, eu tinha uma rotina muito pesada, muito difícil, então terça-noite era um dia espetacular, de muita leveza, de muita alegria, e de descoberta, né, eu nem sabia que eu podia fazer rir, mas nem era essa a intenção, eu estava só indo me divertir mesmo, só brincar, mas aí você fala, nossa, que gostoso que é fazer graça. E assim eu fiquei, uns 3 anos, só que aquilo foi realmente me modificando. Ontem mesmo eu estava lá no IVG, a gente vai falar do IVG, né, em algum momento, ele apareceu lá, e uma pessoa falou, nossa, ela faz teatro, ela falou, olha, um curso de palhaço, ela falou, eu falei que o curso de teatro era muito profundo no autoconhecimento, mas o de palhaço é 3 vezes mais profundo, e é isso mesmo, é um caminho de autoconhecimento muito profundo, e isso foi mexendo muito comigo, e eu fui decidindo mudar de profissão. Não foi imediato, foi bem longo, né, mas foi assim que eu conheci o palhaço e foi muito bacana. Ai, que legal. E esse começo seu aí como publicitária veio no sangue também? Você já pensou assim quando era jovem, adolescente, vou ser publicitária? Não, mas nada mesmo. Eu fui jovem adolescente em Jacarezinho, no Paraná, bem no interior mesmo. E o que eu queria ser era jornalista. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu queria ser era diplomata. E eu tinha muita certeza disso. Mas eu fiz um intercâmbio, fui morar na Dinamarca. E eu cheguei lá em janeiro, no meio do frio, eu tive depressão. E foi muito difícil, eu acabei ficando o ano inteiro, mas foi um processo tão difícil, mas a coisa mais difícil foi ver assim, eu não vou poder ser diplomata, eu não consigo viver em outro país, mais que eu caio num país frio e tenho que viver. Temos que lembrar, né, aqui para quem estiver ouvindo, não tinha internet na época, eu tinha muita saudade, era difícil falar no telefone, era caríssimo, né, falar com a minha mãe e meu pai no telefone, enfim. Então, voltei desse intercâmbio, assim, com esse trauma, mas o que ele me trouxe de bom é que eu voltei direto para a terapia. Então, sou uma pessoa que começou a fazer terapia muito cedo, e eu acho que eu devo a isso estar bem hoje na minha vida, ter começado a fazer terapia muito cedo, sabe?
Enfim, e aí, então, já que eu não podia ser diplomata, o que era outra coisa que eu adorava? Era escrever, falar. Falei, bom, vou ser jornalista. E tô ali fazendo cursinho, na hora de fazer o X na FUVEST, eu troquei para publicidade. E eu acho que é porque eu gostava muito de cinema também. Mas eu vindo do interior, na minha família não tinha ninguém assim muito próximo das artes, ninguém mesmo. Acho que eu não tive coragem de votar cinema, sabe? E botei publicidade. No fim, é o meio caminho entre o jornalismo e o cinema. Então eu fui fazer publicidade. Foi assim. Ah, que legal. E ao acaso. Que legal. Não, eu pergunto porque muita gente pensa nisso, às vezes também, não só no que vai fazer ou que está em transição de carreira. Hoje tem muita gente fazendo transição. Então, assim, independente da idade, é possível. Isso. Então, assim, poxa, eu tenho que começar alguma coisa na minha vida lá com 18, 19, 20 anos e passar o resto da vida naquilo? Então, você sabe, Sérgio, você tocou num assunto, né, que é interessante. Primeiro, um dado assim da minha experiência, quando eu fiz a minha primeira transição, porque eu não saí da publicidade para ser palhaço, porque nem dava, não tinha como. Se tivesse, eu teria feito. Mas era muito estranho, isso é 2005, né? Então fazendo quase 20 anos. E as pessoas eram chocadas. Então não tinha coach na época. Eu sempre falo que se tivesse coach, além da terapia, eu teria pedido uma ajuda para essa questão profissional. Eu tive que descobrir isso sozinha, né? Como é que se faz uma transição de carreira? E era muito estranho, era grave. Aconteceram duas coisas engraçadas. Uma, eu ir num restaurante, encontrar umas pessoas de publicidade, e elas falarem assim para mim, pegar no meu braço, você tá bem? Você precisa de ajuda? Parecia que eu estava doente, sabe? Por ter tomado essa decisão. E a outra, olha que loucura, um dia minha prima me liga, ela fala assim, quer dizer que você despirocou? Aí eu falei, o que foi? Ela falou que estava num bar, numa mesa bem grande, e umas pessoas na ponta da mesa, que ela não sabe quem eram, estavam falando de mim e contando essa história, que eu tinha despirocado porque eu tinha pedido demissão e tarararará. Então, você vê, era assunto, né, uma pessoa fazer uma mudança dessa. Hoje, eu acho que está tão mais claro que a gente não precisa ficar sempre na mesma profissão, de que a gente pode, de que é gostoso, de que pode ser ótimo, né? Que não tem tanto risco, tem muito risco, mas não é um absurdo, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho dessa sua pergunta, eu acho super bacana. E a outra é que eu acho que a gente tem uma estrutura de aprendizado muito complicada. Então, tem isso, você tem que decidir muito cedo na vida, embora eu não estava assim com dúvida, assim, eu queria fazer muita coisa, mas o que eu queria mais? Eu e minha irmã, a gente falava, a gente queria a faculdade de humanas. Porque eu adoro tudo, eu teria feito história, eu levo assim, ciências sociais, achava o máximo, letras, tudo de humanas eu teria feito. E alguns países têm isso, e se eu não me engano, é que eu não estou bem informada, mas a USP, ela fez não a de humanas, mas ela fez a de biológicas, do tipo, você entra primeiro numa geral e depois você decide qual das biologias lá você quer fazer. Mas faz tempo que eu li isso. Eu lembro que eu mandei a mensagem para minha irmã. Falei, olha isso, e cadê a faculdade de humanas, né? Aquela coisa de você fazer um ano, 2 anos, geral, humanidades, né? E acho que já houve isso, sei lá, Grécia Antiga, seria tão melhor para a gente, né? E para dar tempo da gente amadurecer. Mas eu tive sorte, porque como que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e mais um ano de cursinho, né? Então, bastante privilégio, isso quer dizer, eu entrei na faculdade com 19. Eu era a segunda mais velha da minha turma, e isso fez muita diferença, muita. Com 3 meses eu já estava fazendo estágio. Sabe, eu já queria ir trabalhar, não estava ali passeando, eu já tinha me divertido, eu já tinha, né, aproveitado aí esse tempo que meus pais deram aí de vai ver o mundo, né? Então eu estava afim, e isso também me ajudou. Então tem muita diferença dos 17 para os 19 anos. Demais. E acho que são duas coisas que a gente não tem, né? Espera um pouco para decidir. E dentro começa a estudar e depois você decide. Então... Que legal, você está falando desse tipo de tópico, e o interessante é que eu faço também coaching vocacional. Eu fui olhando assim aí o que eu entendi, né? Poxa, que legal, às vezes fazer coaching com uma pessoa de 50, 60 anos é muito interessante, porque a transição dele, hoje em dia, vai ser
para o que eu faço depois da empresa que eu estou. Então, você pega um profissional que está se aposentando da empresa dele, só que se tiver 60 anos, ele tem mais 15 para queimar ainda para frente, porque está muito jovem hoje. Pelo menos, hoje em dia. Pelo menos. Foi para você contar da minha mãe, que com 82, você não tem ideia, tá lá, assim, que bárbaro, menina. Então a gente... olha que legal. E aí, com 17 anos, né, eu tenho aqui uma escola aqui em São Paulo que, eventualmente, eu atendo alguns, quando os pais querem que o filho passe por coaching, né, e estão a fim de investir nisso. Então, assim, 17, 18 anos, eu sempre recomendo que façam no finalzinho do segundo ano e no terceiro. E aí vem aquela pressão, né, que todo mundo é pressionado, porque você tem que escolher alguma coisa. Eu sempre falo com os pais, você está pressionando? Uns dizem que não, aí começa o processo, depois você vê que, mas meu pai queria que eu fizesse isso e aquilo, mas o que você quer fazer? Qual que é a tua vontade? E aí a gente lá, às vezes, num universo de 8 possibilidades, em 10 sessões a gente consegue pelo menos direcionar para uma ou duas. Uhum. E aí é legal. E depois eu acompanho alguns aí, um ano depois, que está fazendo, está super feliz lá. Eu falei, mas não tem necessidade também de você ficar a vida toda nisso. As gerações agora têm uns estudos que parece que vão ficar 5 anos em cada profissão e depois vão mudando ao longo da carreira. Como é que você vê isso? Eu acho necessário. Eu estou na minha terceira profissão e não acho que é a última. Porque depois de publicitária, então, a primeira coisa que eu fui fazer foi trabalhar com sustentabilidade e depois que eu consegui me dedicar 100% ao palhaço. E quando eu digo isso, é uma transição financeira também, né? Porque é isso, né? Eu vou fazer palhaço e vou ganhar como, né? Então, foi um processo para descobrir tudo isso. Eu lembro, meu primeiro estágio foi na Talent, mas a agência onde eu cresci, digamos, é a Loduca. E o Celso Loduca, ele tinha 6 faculdades, ele brincava, não terminei nenhuma, né? E era assim, até hoje você, dependendo da classe social, você não fazer faculdade é um problema, não terminar a faculdade é um problema. E isso é muito antiquado. Né, isso é muito ultrapassado para o mundo que a gente vive hoje, mas ainda é a cabeça de muita gente, né? Então, eu não acho só que a gente vai ficar 5 anos, eu acho que a gente vai fazer muita coisa mesmo. E eu acho que a gente vai precisar aprender muita coisa também, né? Outro dia eu fiz um curso do Google de inteligência artificial, né? Eu vi. Você viu, então? E aí eu pensei, né? Falei assim, eu preciso... Isso é uma coisa que vai, como a internet, dominar o mundo, né? Eu sou palhaça, mas eu sou empresária do meu negócio. E como empresária, por exemplo, eu tive que fazer um curso de finanças. Eu me dei muito mal por não saber finanças, mas muito mal. Porque eu não sabia que eu precisava saber. Na verdade, assim, eu não sabia que eu não sabia. Quando eu me dei mal... ignorância, né? Tipo, Isso. Não sei, eu ignoro isso aqui. Quando eu me dei mal, é que eu falei, eu acho que eu poderia estudar isso, né? Então eu fui estudar. Então é isso, você acho que não tem como. No meu caso, digamos, por vontade ou por prazer, quer dizer, vou fazer uma empresa, então não estou indo bem financeiramente, eu preciso descobrir como é que eu gerencio melhor meu dinheiro, papapá, então é gostoso. Mas a gente vai ter que aprender isso também por precarização da vida, né, Sérgio? Assim, as pessoas vão ser menos CLT, as empresas vão contratar menos, as pessoas vão ter... Então, a gente entra num campo de questão social muito grave. E, por exemplo, hoje, né, o indivíduo que gera conteúdo, você está gerando seu conteúdo, eu gero meu conteúdo, então, além do nosso trabalho, a gente gera conteúdo. A gente estava conversando aqui no off, né? Sabe fazer um vídeo, a gente sabe fazer produção, a gente sabe fazer edição, temos produtora, né, para fazer isso, mas a gente teve que aprender para começar, né, a gente tem que aprender som, a gente tem que aprender... Ok, é bacana, mas eu passaria sem ter que cuidar de tudo isso, eu gostaria de cuidar mais só da minha parte de palhaço, né, então isso é um lado que é de dificuldade que acho que todo mundo vai viver. Então não vai ter jeito, sabe? Pelo bem ou pelo mal, nós vamos ter que viver aprendendo e aprender sempre mais. É verdade. Aprender não é ruim, tá? Eu adorei aprender IA, adorei aprender produção, adorei aprender edição, adorei tudo, né? Legal, eu também. Eu sou mais ou menos como você, assim, eu vou aprendendo as coisas, faço esses vários cursos aí, principalmente potencializou isso na pandemia, né? Porque foi uma enxurrada de cursos, eu fiz, sei lá,
só no primeiro ano lá foram 14, 15 cursos. O que surgia, tinha tempo, né? As demandas não eram tão grandes, não tinha que sair muito, infelizmente, né? Que acontece. Ela foi um marco, mas eu sempre fui assim também, que legal. Que inspire esse tipo de pensamento, esse tipo de movimento seu, que inspire muita gente aqui também. Que nunca é tarde também. Você falou agora da sua mãe com 82 anos. Ela mora... Então, você tem que entrevistar minha mãe. Eu quero! Não, é porque assim, a minha mãe, ela foi assistente social, aí casou com meu pai é agrônomo, eles foram morar nos Estados Unidos por causa de um doutorado, né, então a gente morou lá quando eu era criança. Quando minha mãe voltou, ela fez uma escola de inglês. Então, escola de inglês, Jacarezinho, no Paraná, onde a gente morava. Ela agitava a cidade por conta da escola de inglês. Eu acho que eu comecei a ser publicitária lá, que ela botava a gente para colocar papelzinho nos carros. Olha aí, ó. Já era marqueteira. E aí, quando a gente saiu de casa, meus pais se separaram, ela veio para São Paulo. Aí ela vai trabalhar... não. Antes, a gente saiu de casa, ela foi estudar turismo. E ela fez um bed and breakfast. Jacarezinho meio que não tinha hotel, ela criou um bed and breakfast. Depois todo mundo começou na cidade a fazer bed and breakfast, né? Que seria um Airbnb praticamente com dono, né? Com a pessoa lá te recebendo. Então ela foi estudar turismo. Então ela hoje trabalha voltou a dar aula de inglês particular, né? Porque já está mais velhinha, mas trabalhando mulheres na política. Então, assim, é uma pessoa muito engajada, muito envolvida. Tá deixando a cabeça sempre ativa. E ela é muito inspiração. Eu acho que se eu tenho uma parte de comunicação, tudo isso eu devo a ela, assim. E a curiosidade aos meus pais mesmo. Os dois incentivavam muito, muito. A leitura, principalmente. Acho que não tem saída, Sérgio. Não. Tudo começa com a leitura. Dali para frente, você está feito. Se fosse uma coisa só para fazer, lê. É verdade. Lê. Eu criei esse hábito, agora você falou, né? E eu agradeço a minha mãe a ter o hábito da leitura, porque se meu pai tinha, na época, eu sou gaúcho, né? Como a gente falou aqui, de Passo Fundo, meu pai, quando eu era pequenininho, ele plantava soja, então eu ficava muito lá na lavoura, e eu ficava com a minha mãe, e ela sempre, à noite, lia. Ela tinha esse hábito, então deitava e lia. Eu não consigo ler à noite porque eu tenho sono, né? Eu já não estou enxergando direito, mas assim, aquele hábito da leitura foi uma coisa muito gostosa. E, de fato, faz toda a diferença na nossa vida, né? Quando a gente está lendo, a gente se teletransporta para aquele lugar da leitura. É incrível, é muito importante. Você lê bastante ainda? Muito. Na verdade, assim, eu passei um tempo, quando meu filho nasceu, eu passei um bom tempo com dificuldade. Depois, eu comecei a achar que isso era desculpa. Meu filho nasceu, eu tô muito ocupada. Eu comecei a ver quanto tempo eu gastava vendo série, né? E eu falei, não, peraí, se eu consigo ver uma série, enfim. E aí, agora eu voltei a ler bastante, assim. Bacana. É menos do que eu lia antes, de qualquer maneira, né? Mas eu li muito. Meu pai tinha biblioteca em casa, uma coisa que eles criaram, né? Assim, uma biblioteca. Eu ia na biblioteca, a gente escolhia junto um livro. Então, mas eu leio bastante. Que é a educação ao longo da vida, ela vem de várias formas, não só na faculdade. Você falou uma coisa muito interessante aí, apesar de que precisamos ter o diploma. Isso é fundamental, porque sempre quando alguém vai para uma entrevista de emprego, né? O que você é formado? Parece que é mais importante aquele diplominha que às vezes não desmerecendo a academia, mas muitas vezes está bem desconectada da realidade, né? Não é nada, você faz um direito, às vezes você vai ver que advogar não é bem assim. A administração de empresa, você vê que cada empresa tem a sua maneira de administrar, não é só a teoria, mas é fundamental que a gente, pelo menos, estude bastante, né? E use todos esses recursos para dizer assim, eu sou interessado nisso e vou pesquisar. O Bill Gates, que é um cara desses, que ele estuda muito, ele fica, às vezes, isolado, estudando uma temática. Ele pega, ela vai 15 dias para um lugar com vários livros, porque, salvo engano, ele não tem nível superior completo também, né? Mas ele é fora da curva, né? Não dá para se basear nesse cara. Não dá para se basear nesse cara, mas eu acho assim, tem um autor chamado Michel Altier, ele fala das árvores de conhecimento, ele faz uma proposta que é muito interessante, assim, é uma questão de visão mesmo, o que você olha, o que é um ser humano? Então, a gente olha e fala, se esse ser humano não fez uma faculdade, ele não é nada, né? Então, digamos, no mercado de trabalho, faculdade, pode ser técnico, enfim. Mas o Michel Altier vai falar de todas as suas capacidades. Então, eu lembro de um exemplo, faz muitos anos que eu estudei esse cara, mas um exemplo que ele dava era assim, uma mãe que tem um filho que é deficiente físico, e ela precisa de um emprego, ela precisa de dinheiro, e ela fala, eu não sei fazer nada. E aí,
ele fala, olha para essa mãe, ela sabe cuidar de uma criança deficiente, ela é uma cuidadora, ela sabe levar ele no médico, ela é uma motorista, ela sabe cozinhar para ele, ela sabe... Então, você começa a perceber o ser humano pelas suas capacidades totais, globais, e isso te dá, então, assim, todos nós, se você olhasse assim, olha que é uma coisa generosa, não é utópica e não é boazinha, é uma coisa verdadeira. Você tem talentos, você tem capacidades, porque o mundo botou aquele quadrado, você se desmerece, né, e você não, você fica buscando o quadrado do mundo, né, em vez de se olhar. Então, seria incrível que a gente tivesse outras possibilidades de leitura, né, e eu acho que a gente precisaria ter, e no universo que eu circulo muito, que é o dessas empresas, das corporações, claro, ainda tem essa coisa, que você se formou, mas não é só que você formou, né? Quantas línguas você fala, quais as pós-graduações, MBA que você faz. Então, como que eu poderia, por exemplo, dizer da minha experiência de palhaço? Quanto vale isso numa empresa? Vale nada, se eu quisesse um emprego agora, né? Teoricamente. Agora, quase impossível explicar o que eu sou por causa do palhaço e as minhas capacidades, porque eu faço essa... que é o trabalho que eu tenho, né? Levar às vezes para as empresas. Assim, olha, uma pessoa que sabe improvisar, uma pessoa que, entendeu? Tem muita função. Mas, por exemplo, está aí uma profissão absolutamente desvalorizada. É verdade, e é fantástico. E você me lembrou de um caso aqui que eu... Desculpa, Sérgio, quando eu falo que eu sou palhaço, tem gente que olha para mim com cara de dó. Que peninha, tadinha, só deu para ser palhaça. Fala, se soubessem, né? Se soubessem que a imagem que tem do palhaço é aquele, sei lá, né? Eu não sei que imagem fazem, né? Mas aquela pessoa que esteja... Não, mas é ruim, tadinha, tem que fazer festinha. É verdade, isso, festinha. E no Duolingo, às vezes, tem uma historinha lá, né? Que eu estudo inglês lá no Duolingo. Aí tem eu estudo também Duolingo. Tem uma historinha. Tá vendo aí outra coisa? Olha isso. Você faz Duolingo, eu também faço Duolingo, meu filho faz Duolingo. Aí meu filho, ele tem 11 anos. Aí ele começou com espanhol, aí agora ele tá fazendo russo, dinamarquês, os primos moram lá. Então, assim, ele faz 4 línguas, eu falo, nossa, olha a curiosidade como vai indo, né? Só que eu e você, né, adultos, já de velho, também estamos fazendo Duolingo. Tá vendo? Né? Não dá para parar, não tem como. Não, eu não posso. Eu tô guerreiro lá, eu tenho 1.100 e poucos dias que... Eu tô com 278. Parabéns, você subir lá. E faça um Duolingo também, porque assim, não é mais desculpa você achar que não dá para fazer um idioma se não tiver dinheiro. Tem uma parte do Duolingo que é grátis. Então, eu pago dele, tá? O meu é grátis. Eu faço o meu é pago. Grátis, não. É pago porque tem umas coisinhas no pago lá. Que eu sei, tudo. Eu ganho super de vez em quando de prêmio. Legal, é bem bacana. Nossa, você falou coisas muito legais aqui, inspiradoras, principalmente, eu acho que de tudo isso, né, a coisa que fica é o lifelong learning, né, é a gente estudar. E eu ia te falar esse negócio de um currículo, uma vez que eu vi, o cara não tinha formação superior, mas ele começou a colocar assim, eu fui síndico durante 10 anos no meu prédio, então o que um síndico tem que fazer? Tem que entender de finanças, tem que entender de pessoas, tem que entender de relacionamentos entre colegas, porque conversas difíceis, conflitos. Conflitos, é um monte de coisa. Aí você vê assim, tá bom, mas isso não te deixa numa posição de enfrentar uma empresa? Claro que deixa, porque é muito parecido. Né? Então, assim, ele vai entender de um monte de coisa. Ele era isso. E falou assim, eu criei filhos também, ajudei muito a esposa. Pô, olha o aprendizado que é criar filhos. Então, por exemplo, no LinkedIn já ficou batida essa coisa, sou mãe e vou fazer um post para explicar. Mas é verdade, não me importa se é clichê ou se é batido. Mas uma mãe, um pai, né? As pessoas... É muita capacidade que você vai adquirindo. É bem isso aí. E não conta, infelizmente. Inclusive, tem a Aline é uma top voicer aqui do LinkedIn, e ela, salvo engano, ela coloca lá na descrição dela mãe. Mãe, E olha que bárbaro isso, né? E justamente é isso que você está falando, né? Então, poxa, vamos pegar as nossas experiências e falar que a gente tem experiência, né? Exato. E essa visão sua aí que você falou dessa senhora, poxa, não sabe fazer nada, sabe fazer um monte de coisa. Sabe administrar casa, sabe não sei o quê, sabe cuidar do filho. Tem muita coisa legal. Que joia. E como é que você faz, então, no meio desse turbilhão de possibilidades que a gente tem hoje, né? Principalmente como publicitária, que tem uma visão diferente para conteúdos, para se manter atualizada?
com o que é importante? Olha, eu acho que isso eu trago mesmo, quase um vício de publicitário, assim, eu me interesso por tudo, eu leio tudo, e aí eu quase tento não gastar tanto tempo e não me dispersar tanto, né, porque tem um foco aqui de tocar a empresa, de trabalhar, que hoje em dia é quase, a questão da curadoria, acho que hoje, para mim, o desafio não é o que eu faço, continuo tentando ver tudo, é fazer uma boa curadoria, então escolher o que eu realmente leio. Então, assim, newsletter. Pô, tem um monte de lugar interessante que manda newsletters. Tem 2, 3 no máximo que eu leio. Chega, eu leio, né? Eu acho que é mais assim, os cursos, né, que a gente quer fazer, porque eu gosto de fazer qualquer coisa, eu também gosto, já fiz curso de reiki, já fiz curso de gastronomia, já fiz curso de massagem, Chantala, sei lá, eu gosto de um monte de coisa, mas tem que fazer a curadoria, sabe, assim, o que é que dá para... Vai agregar pelo menos um pouco. Não, eu não vou pelo agregar, não, eu vou pelo tempo, sabe, assim, onde que a minha energia, sabe, assim, quer dizer, claro que é agregar, mas é que tem os interesses, assim, as vontades. Por exemplo, o IVG, então vamos contar para quem está ouvindo a gente, contar para quem está ouvindo a gente, o IVG é o Instituto Edna, Instituto Vascello Goldoni, né, da Edna Vascello Goldoni, e eles têm um programa de mentoria de mulheres, né, então, assim, eu não sempre, né? Quando eu comecei a me interessar pelo palhaço, eu fui entender o trabalho voluntário. E aí eu falei, nossa, aí comecei trabalhando voluntariamente como palhaça. Aí depois foram vários anos, muitos anos mesmo fazendo isso. Quando eu tive meu filho, eu trabalhava em hospital, e hospital, você vai trabalhar de palhaço no hospital, você fica meio doente, essa parte ninguém conta, né? Você vai pegando os negócios lá. E eu tava grávida, eu falei, cara, acho que eu não preciso ficar doente aqui, então eu parei. E aí parei por um bom tempo, mas sempre senti falta, né? E aí eu pensei, o que eu posso fazer voluntário? Só que hoje eu tenho muito menos tempo. E aí estava ali a Glaucimar, né, que é parceira da Edna, aí nesse programa, eu conheço ela, ela falou, puxa, por que você não vem, né, pro Nós por Elas, né? E então eu pensei, é isso, assim, eu tenho tempo, eu tenho energia, isso vai ser bacana. Claro, vai agregar para mim, vou aprender alguma coisa, vou estar num network que eu nem esperava, né? Mas assim, que comunidade maravilhosa que é essa, e vou estar ajudando alguém. Então, esse peso, assim, sabe? Acho que hoje é mais essa coisa desse cálculo aí, de onde eu falei ser útil quando eu descobri que eu não queria ser mais publicitária, porque antes de eu ver essa história de palhaço, eu já tinha certeza que eu não queria ser mais publicitária. Eu não sabia para onde eu ia. Uhum. E eu só pensava, rezava, falava assim, eu quero ser útil, dar um lugar útil no planeta. Então, eu continuo com isso, sabe? Que legal, que legal. Essa história. Eu me identifico muito com o que você faz aí, né? Porque eu sou mais ou menos assim, eu fico olhando várias coisas, várias frentes, tudo que me interessa, eu vou e faço um curso que às vezes nada a ver com o que eu faço, mas eu quero aprender aquilo ali, eu sou bastante curioso. A minha esposa fala que eu sou o guarda-belo, que estão fazendo um prédio aqui do lado, são 3 prédios, assim, uma obra gigante, né? E aí eu fico lá olhando como é que funciona, aí pergunto para algum coach que seja engenheiro civil, mando foto, como é que é isso? Mas só por curiosidade, né? Eu quero saber da onde sai aquilo, por que estão fazendo aquilo? É maravilhoso. A curiosidade é muito boa para a gente. Uhum. Eu tô no teu LinkedIn aqui, tem uma coisa muito bacana que é o CPO ali, né? Chief Palhaça Officer. Inventei isso, né? Essa coisa que todo mundo coloca, tem lá os chips. É isso, para brincar com essa história, né? Porque acho que é isso também que eu pensei, né? O meu caminho de trabalho como palhaça nunca foi assim, você palhaça, vou me apresentar. Assim, eu já tinha 35 anos, falei, então não vou construir uma carreira de palhaço não é ator, né, não é atriz, então eu não tenho nenhum curso de atriz, mas não vou construir uma carreira artística. Eu já tinha isso muito claro, porque eu vi o palhaço como uma ferramenta, o que fez comigo pode fazer com as outras pessoas. Uhum. Então eu fui pelo caminho que eu podia ir, né, e eu precisava também, se eu quero trabalhar com isso, eu preciso ganhar dinheiro com isso, né? Então eu fui para as empresas e
com essa vontade, assim, vem aqui conhecer esse negócio, olha como isso te ajuda, olha como isso vai te ajudar pessoal e profissionalmente, né? Então, eu comecei fazendo esse tipo de trabalho, levando a linguagem, então era workshop, palestra, né? Então, tinha os briefings dos clientes, então, essa equipe precisa se entrosar mais para se integrar, essa equipe precisa desenvolver a criatividade, essa equipe é a equipe de inovação e precisa abrir, né? Então, nossa, não tem nada melhor para uma equipe de inovação que fazer um workshop de palhaço. Então, isso que eu comecei fazendo com a Mônica Malheiros, né? Então, era a minha dupla, a minha mestra palhaça. Porque também palhaço, olha só, você não aprende na escola, tem escolas de palhaço. E eu fiz muitos cursos de palhaço. Mas, vou falar uma coisa, mas pensando bem, vale para qualquer profissão. É aquele mestre, né? Nesse universo, acho que de coach, o mentor, enfim. Então, eu tive minha mestra palhaça, né? Por sorte, a gente se uniu, a gente se encontrou, se uniu, e ela topou fazer esse trabalho, né? Porque também para os artistas entrar na empresa tem um preconceito, né? Tem uma coisa, eu quero ser artista, não quero trabalhar numa empresa, para uma empresa, né? Não numa empresa, para uma empresa. E a Mônica falou, não, tem gente lá que também está precisando dessa arte, o mundo inteiro precisa desse negócio, né? Então, a gente foi levando isso. Mas há 8 anos, eu trabalho com o Francisco Nogueira, que é psicólogo e psicanalista. E aí, se aprofundou o meu trabalho. Eu ainda trabalho com a Mônica, né? A Pop existe, a Palhaça Serviço das Pessoas. A gente ainda faz trabalho juntas, mas cada uma está agora com muita energia, né? Num projeto pessoal. E o meu é a Relações Simplificadas, Sérgio, porque o que acontece? Quando o Francisco montou o trabalho de preparo emocional, é baseado na psicanálise. Então, é assim, o que é que a gente não tem hoje nas nossas profissões? Preparo emocional. Você faz uma faculdade, assim, por exemplo, fiz publicidade. Ninguém me deu a aula de finanças para eu ser, né? Como a gente estava puxando aqui a coisa. Então, e ninguém me deu uma aula de preparo emocional. O Francisco começou esse trabalho voltado para os profissionais de saúde. Você é dentista, você tem a faculdade de odontologia, mas e a faculdade de finanças, né? O dentista tem que abrir um consultório, ele tem que administrar o consultório, ele não aprende isso na faculdade, ele tem que sair correndo atrás. Ele também não aprende a parte do preparo emocional. Até o médico, que tem ali uma ou 2 disciplinas de psicologia, não aprende essa parte das relações. Então, o Francisco fez um curso, né, um workshop para isso. E a gente falou, vamos juntar o palhaço. E é isso que a gente faz juntos hoje. Então, assim, né, porque você falou, você é palhaço profissional, você é isso. Eu trabalho profissionalmente como palhaço, né, fazendo com o Francisco esse desenvolvimento de pessoas, usando a psicanálise e o palhaço, as duas coisas juntas. É muito poderoso. O Francisco não vem contar aqui também essa história dele? Claro que sim, ele vai curtir. Bacana, então fica o convite já para ele. Tá bom. E como é que as pessoas se conectam com a Nina? Perfeito. Então, olha, eu estou como Relações Simplificadas em todas as redes. No LinkedIn, e na Instagram, Facebook, Relações Simplificadas. Eu também tenho o meu perfil Nina Campos, e no Instagram Nina Campos Pop, que é um perfil que eu criei quando eu tinha época, então Nina Campos Pop. Então é desse jeito, tá bom? Legal. Tem algum projeto que você queira indicar aqui, tipo algum podcast, alguma leitura? Nossa, tu tem tempo? Tem uma lista, né? Não, então, olha, é que podcast, recentemente eu fiz 2 posts de podcasts que eu amo. Eu amo a Rádio Escafandro, né, do Tomás Chiaverini. A Rádio Escafandro, Sérgio, você vai amar, porque é um podcast de generalidades. Então ele vai para lados muito diferentes, né? O último é uma pergunta assim, do cinema, mas vai para política, mas vai para... nossa, não sei, eu assisti de tudo, assim. Amo Rádio Escafandro. Eu indicaria The Emerald, para quem fala bem inglês. The Emerald é um podcast bem louco sobre imaginação, né? Ele tem uma coisa bem zen, bem metafísica, que às vezes eu não entro muito, mas é que ele abre a cabeça. E eu acho que de canal no YouTube eu gosto do Calma Urgente, do Estúdio Fluxo, né? Que é o
o Bruno Torturra. O Carmugente é o Greg, e o Bruno Torturra e a Alessandro Rufino. Eu acho que esse é um canal para sacar o mundo, assim, sabe? Que legal, que legal. Gosto Então, muito. só tenho a te agradecer, Nina. Eu que Bacana. Depois de 3 agradeço. meses a gente conseguiu gravar. E foi Sim, incrível, uma que pessoa bom. incrível, né? E que Obrigada. continue levando, né, essas relações simplificadas para todo mundo, continue levando o sorriso do palhaço com aquele narizinho vermelho, que é muito legal, né? Que Isso bom. traga muita alegria para todo mundo aí. Amém. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade. Foi um prazer. Maravilha. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até.